Reagindo sobre a polêmica em torno da transparência na adjudicação de concursos públicos, o professor de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, Eduardo Chiziane, diz ser crucial provar na Justiça a falta de transparência do Estado nas contratações de bens e serviços. As classificadas para celebrar o contrato com o Estado, pronto, ficam sempre aborrecidas e chateadas com isso, mas elas têm um conjunto de garantias que elas podem reclamar, depois podem recorrer, depois podem ir ao Tribunal Administrativo para se anular aquela decisão. Quando vários concursos de anos sucessivos vão em direção aos mesmos grupos, isso sempre pode ser questionado. Desde que também mobilizem provas para demonstrar que a avaliação foi tendenciosa, e isso também é um pouco arriscado, porque se for feito de forma flagrantemente contra a lei, isso pode terminar sempre na justiça, não é? Podem perseguir esses gestores por conta disso. As questões de justiça ou injustiça têm dois momentos de tratamento. Um primeiro momento são tratados internamente, na própria administração, na própria autoridade adjudicante, autoridade contratante, que é o setor das obras públicas do Estado, e num segundo momento pelo Tribunal Administrativo, caso a posição seja intransigente e as empresas se sintam insatisfeitas, elas ainda podem ir ao Tribunal, e aí seria interessante ver como é que o Tribunal depois entra no conflito e aprecia essas situações apresentadas pelas empresas. Eduardo Chiziane aconselha a criação de consórcios para fortalecer as empresas nacionais, de modo que possam disputar em pé de igualdade com as estrangeiras. As empresas nacionais, para se confrontarem com empresas estrangeiras, elas têm que trabalhar em equipa, elas têm que montar consórcios. Então, para haver uma concorrência e uma rotatividade de empresas, é importante elas, já tínhamos esquecido do preço, é importante elas, as empresas nacionais, montarem consórcios, portanto não irem sozinhas, porque elas estão a lutar contra grupos internacionais, em concursos internacionais, se for o caso, então elas têm que montar os consórcios, estarem agrupadas e assim se fortalecem. O acadêmico entende que a experiência e qualidade fornecidas ao Estado pode favorecer as empresas que são consideradas que criam uma espécie de monopólio nos concursos públicos do Estado.